Vamos ver se... Olá, pessoal, bem-vindos a uma aula bem especial, né? Medicamentos que interferem nos resultados de exames laboratoriais, e o nosso ponto de análise é exatamente a substância chamada amoxicilina, que é um conhecido e bem conhecido, diga-se de passagem, antibacteriano. Então, nós vamos falar sobre a amoxicilina e todas as particularidades que ela apresenta em relação exatamente à alteração de resultados de exames laboratoriais. Então, primeiro, a gente vai fazer uma leitura geral, né, de todas as alterações, e depois a gente faz uma descrição bem detalhada, bem enriquecida, com o do motivo, né, quais são os eventos, né, de características químicas que levam exatamente à alteração dos padrões laboratoriais. Então, nós vamos começar com a amoxicilina. Então, primeiro detalhe, vamos nos apresentar para a amoxicilina. Para quem não conhece, essa é a estrutura química desse composto, né, que é um composto vinculado aos antibacterianos beta-lactâmicos. Para quem não sabe ou não lembra, o grupo recebe essa denominação de beta-lactâmico porque tem exatamente essa estrutura cíclica, que é o anel beta-lactâmico. E ela, a amoxicilina, é chamada de aminopenicilina, porque na estrutura dela existe a presença de um grupamento NH2. Muito bem. Pontos importantes que devem ser lembrados, né? Em primeiro lugar, a gente deve recordar que a amoxicilina é um importante antibacteriano que pode ser empregada isolada, como amoxicilina, ou associada com ácido clavulânico, né, formando, portanto, o clavulanato, junto com a amoxicilina. O clavulanato inibe a enzima beta-lactamase, que interfere na estrutura do anel beta-lactâmico. Então, é uma outra substância, entre aspas, chamada de antibiótico suicida, né, o antibacteriano suicida. Mas o nosso foco é só lembrar exatamente que essa substância, chamada amoxicilina, atua diretamente na interferência da formação da parede celular bacteriana, aqui destacando, portanto, a presença do peptídeo glicano, que é o componente, que é a base, que é o polímero que forma a parede de bactérias, sejam elas bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas. Então, a presença do peptídeo glicano é extremamente fundamental para manter a estrutura da célula bacteriana, porque sem a presença do peptídeo glicano, ou a falha funcional do peptídeo glicano, leva, portanto, à lise da célula, né? Devido a variações osmóticas, a célula bacteriana acaba rompendo-se, a bactéria sofre, portanto, essa lise, e o efeito dessa substância é um efeito bactericida. Então, o que a amoxicilina faz? Ela interfere ou interrompe a formação do peptídeo glicano. A sua particularidade é ligar-se ao que nós chamamos de proteínas ligantes de penicilina. Existe uma ligação covalente, participação de um resíduo do aminoácido serina, forma, portanto, uma ligação covalente, interrompe a formação da parede, e o resultado é que a bactéria sofre lise, portanto, é um efeito bactericida. O que nos interessa não é a amoxicilina propriamente dita com a sua ação terapêutica. O que nos interessa é exatamente a interferência em relação, vale ressaltar, em relação ao hemograma, considerando a dosagem de hemoglobina, a possibilidade de ocorrência de anemia hemolítica, alteração do contexto dos leucócitos, provocando, portanto, uma leucopenia, e também interfere
na atividade das plaquetas ou trombocitos, provocando, portanto, o que é denominado de trombocitopenia. Também afeta os agranulócitos e aumenta a concentração de glicose na urina, caracterizando um quadro de glicosúria. Porém, aí tem outra história. Nós vamos explicar cada um desses elencos ou esses elementos que nós elencamos. Então, alteração do nível de hemoglobina, anemia hemolítica, leucopenia, trombocitopenia, agranulocitose e glicosúria. Visto isso, nós podemos, então, iniciar essa jornada, né, que eu acho que é interessante a gente sempre iniciar a jornada fazendo, portanto, uma leitura do que efetivamente a substância pode propiciar em relação à dosagem de hemoglobina. Então, de forma direta, a molécula de amoxicilina, ela está associada à redução dos níveis da concentração de hemoglobina, o que seria, portanto, responsável por um quadro de anemia. Ótimo. O que nós temos em relação aos estudos? Primeiro, estudos que são feitos em modelos animais, sempre a gente começa com o modelo animal, mostra exatamente que a amoxicilina tem alguns impactos importantes. Ela reduz de modo significativo a contagem em relação à concentração de hemoglobina, ela interfere no hematócrito, ela altera a contagem de glóbulos vermelhos. E, em casos mais extremos, mais raros, ela é capaz de promover quadro de anemia hemolítica, do tipo imunológica. Aí você vai me perguntar, como assim uma anemia hemolítica imunológica? Nós vamos falar sobre aptenos e nós vamos enquadrar a amoxicilina nesses aptenos, mas é importante lembrar que a amoxicilina, ela é uma substância derivada de aminoácidos que formaram o anel beta-lactâmico. Então, esses aminoácidos, ao formarem o anel beta-lactâmico, conservam a sua propriedade dipeptídica, ou seja, de formada por dois aminoácidos, tendo, portanto, resíduos de aminoácidos. Então, pode se comportar como um apteno. Então, no caso da anemia hemolítica imunológica, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer entre aspas, né? Coloquei a palavra ataca, né? Afeta os glóbulos vermelhos, levando, portanto, a sua degradação. Então, caso você queira, deixe anotado, é sempre importante deixar algumas informações, dentre as quais destacar a redução significativa de hemoglobina. A segunda importante informação é a ocorrência de anemia hemolítica imunológica induzida pela presença da amoxicilina. Além disso, se está interferindo na quantidade de glóbulos vermelhos, vai afetar o hematócrito e também a contagem geral de glóbulos vermelhos ou eritrócitos. Então, essa é a primeira e importante informação. Ela é bem relevante e precisa ser lembrada. Vamos seguir adiante um pouquinho mais, decifrando esse mistério, né? Então, vejam, a molécula de hemoglobina, lembrando dela, né? A molécula de hemoglobina é uma molécula presente em organismos vertebrados, ela tem a presença de um grupo M, e daí o nome hemoglobina, é o grupo M associado à cadeia polipeptídica da globina, formando, portanto, essa cromoproteína que contém ferro na sua forma ferrosa, ferro mais 2, e esse ferro mais 2, ele liga-se de forma reversível com as moléculas do gás oxigênio, sendo, portanto, responsável por transportar 98% do oxigênio
que circula no nosso sistema venoso, arterial, no nosso sistema circulatório sanguíneo, 98% das moléculas de oxigênio são transportadas, ligadas à molécula de hemoglobina de forma reversível, formando, portanto, o que nós chamamos de oxihemoglobina. No entanto, vamos lá, a presença da amoxicilina, ela faz com que haja uma redução da quantidade de hemoglobina útil para o transporte do gás oxigênio. E a pergunta é, como é que ela promove isso? Tá? Vamos, então, compreender um pouco mais sobre essa temática. Então, informação já previamente apresentada, os estudos mostram que a molécula de amoxicilina pode levar a uma redução da quantidade de hemoglobina presente nos glóbulos vermelhos, comprometendo, portanto, a capacidade de transportar oxigênio. E essa redução na capacidade de transportar oxigênio por interferir na quantidade de moléculas de hemoglobina presente nos glóbulos vermelhos maduros, faz com que o paciente desenvolva sinais vinculados à condição de anemia. Por quê? Porque há uma redução da capacidade de transportar o gás oxigênio no sangue. A molécula de hemoglobina, conforme vocês podem observar pela imagem, ela é tetramérica, então ela tem dois grupamentos, na realidade ela é uma proteína tetramérica, e ela tem dois grupamentos proteicos, alfa-1 e alfa-2, e dois grupamentos denominados de beta-1 e beta-2. Então, essa molécula que está representada na imagem é exatamente a molécula de hemoglobina. E em cada unidade, alfa e beta, existe, portanto, um grupamento M, que tem um anel chamado anel porfirínico, e que é, portanto, capaz de ter na sua estrutura um átomo de ferro, na sua forma de ferro ferroso, que é, portanto, responsável pelo transporte do gás oxigênio. Então, o ferro ali é importante porque ele se liga de forma reversível com o oxigênio, conduzindo o gás oxigênio do alvéolo pulmonar a todos os territórios, todos os tecidos. Como eu mencionei, 98% do transporte do gás oxigênio no nosso sistema circulatório ocorre graças à hemoglobina. Então, forma-se a oxihemoglobina. E é por isso que a gente faz a avaliação da saturação de hemoglobina, que em condições normais nós temos entre 98% e 99%. Então, esse valor de 98% a 99% é a taxa total de moléculas de hemoglobina responsáveis pelo transporte de oxigênio. Por isso que condições de hipóxia, condições de comprometimento do funcionamento da hemoglobina, hemoglobinopatias, presença de substâncias metálicas ou presença de substâncias orgânicas que comprometam a hemoglobina, faz com que a taxa de saturação ela sofra declínio, podendo chegar a valores que sejam valores limites. Então, abaixo de 92 já é considerado um valor limite. Já vi relatos de pacientes com valores até inferiores, tendo que usar oxigênio terapia e alguns até indo para intubação. Só que é uma diferença, né? Quando você tem, por exemplo, vamos analisar paralelamente, eu tenho um quadro de infecção por Covid-19, certo? O SARS-CoV-2, onde a gente sempre ouvia falar da oximetria do paciente, chegando a valores abaixo de 92%. Então, ali, o que estava sendo comprometido era o intercâmbio entre o ar que está presente nos alvéolos pulmonares e o sangue que está circulando, que está perfundindo
levando no interior das células chamadas eritrócitos as moléculas de hemoglobina. Então, nesse caso, o comprometimento se dava devido à alteração da barreira de troca, um fenômeno chamado hematose. Aqui, a gente está avaliando o comprometimento da hemoglobina. Então, vou te dar um outro exemplo para ficar mais fácil de você entender, na sequência. Nós temos intoxicação com monóxido de carbono. É uma intoxicação fatal. O que o monóxido faz? O monóxido, ele se liga de forma irreversível à estrutura do grupo M, ao ferro presente no grupo M das moléculas de hemoglobina, e impedem que haja interação entre o gás, o oxigênio e o ferro do grupamento M das moléculas de hemoglobina. Então, quando nós olhamos para a amoxicilina, vem a pergunta, como é que ela interfere, como é que ela diminui a presença e a capacidade da hemoglobina de transportar o gás oxigênio. Então, a primeira informação importante é assim, ao longo dos últimos 20 anos, tá? Ao longo dos últimos 20 anos, a ciência tem buscado, através de diferentes ferramentas, o entendimento de fenômenos fisiológicos e fenômenos fisiopatológicos. Então, claro, anteriormente a gente tinha estudos, e hoje a gente tem estudos muito mais sofisticados, com desenvolvimento de equipamentos, de métodos diferentes. Mas o estudo da relação entre a amoxicilina e a hemoglobina, ela está bem reportada na literatura bioquímica, farmacêutica e médica internacional. Então, o que acontece? A interação entre a amoxicilina e a molécula de hemoglobina mostra que a molécula de amoxicilina pode ligar-se à molécula de hemoglobina, em específico, a forma desoxigenada. Como assim? Vamos explicar direitinho. A hemoglobina, ela troca gases nas vias aéreas. Ou seja, troca gases exatamente nos alvéolos pulmonares. Então, a molécula de hemoglobina protonada, ligada a um H+, vem do sangue venoso e chega no alvéolo. Quando chega no alvéolo, o H+, que está ligado à molécula de hemoglobina, desliga-se e a molécula de hemoglobina apresenta-se temporariamente, numa fração de pouquíssimos segundos, milésimos de segundos, se a gente pode ser mais preciso, e ela se liga ao... Nós temos o que a gente... Ele vai do pulmão para o coração, através das chamadas veias pulmonares, alcança o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, e sai pelo sistema aorta, e também vai, através do sistema coronariano, ofertar gás, oxigênio para a estrutura cardíaca, e pelo sistema aorta vai ofertar gás, oxigênio ligado à hemoglobina para todos os tecidos. No nosso corpo, a grande maioria dos tecidos trabalha em aerobiose. Claro que eu tenho, por exemplo, situações curiosas. Eu pego a córnea. A córnea, ela exige oxigênio, mas ela troca gases com o ambiente externo. É a única parte do corpo humano que literalmente respira com o ambiente externo. E quando você fala nas fibras estriadas esqueléticas, elas têm a capacidade de suportar ambientes com baixa tensão de oxigênio e realizar processos de fermentação. No entanto, o restante das nossas células,
elas não podem entrar em hipóxia, porque se elas entrarem em hipóxia, vai provocar morte celular. Então, essa hemoglobina ligada ao oxigênio sai pelo sistema aorta, nutre o coração pela via coronariana e pelo sistema aorta vai para as diferentes áreas até chegar lá no capilar. Quando chega no capilar, ela, devido a uma variação de pH que aquele ambiente vai ter, libera o gás oxigênio e ela fica na sua forma desoxigenada por um curto período de tempo, formando, portanto, a desoxihemoglobina. Então, o que acontece? Na presença da molécula de amoxicilina, molécula de amoxicilina, tem a capacidade de se ligar a duas unidades da estrutura da molécula de hemoglobina. E essa ligação acaba comprometendo a capacidade da molécula de hemoglobina de transportar o gás oxigênio, porque agora ela se liga, então ela permanece ligada, e ela vai continuar circulando ligada à estrutura da hemoglobina. Então, quando essa hemoglobina retornar para o coração e for bombeada em direção aos pulmões e chegar nos alvéolos na esperança de executar a condição de hematose, que é a troca gasosa, essa molécula de hemoglobina estará, então, comprometida com a amoxicilina, e ela não vai conseguir captar o gás oxigênio. E, com isso, gera uma desoxigenação. Interfere, portanto, na capacidade da hemoglobina de transportar. Esse é o primeiro aspecto importante. Então, o que nós observamos? Que nós vamos ter moléculas de moléculas de hemoglobina comprometidas. Então, elas deixam de ser detectadas pelos métodos de identificação da concentração de hemoglobina. Não é que a amoxicilina promova uma alteração química que deixe a molécula de hemoglobina sofrendo fraturas, sofrendo lise da sua estrutura química. Na realidade, a molécula de hemoglobina torna-se comprometida com a amoxicilina e não consegue se comprometer com o gás oxigênio. Então, o que acontece? O quadro de anemia é um quadro de interferência da funcionalidade das moléculas de hemoglobina. Então, essa condição de anemia, ela, analisada numa escala, né, de gravidade, ela é de leve a grave, vai depender da idade do paciente, do gênero do paciente e do estado nutricional. A situações tão severas, que o paciente sofre uma marcante desoxigenação por comprometimento da capacidade de transporte da hemoglobina, que a terapêutica tem que ser suspensa, e há relatos na literatura médica de pacientes que precisaram ser submetidos à transfusão sanguínea para retornar as moléculas de hemoglobina vindas de fora agora, através da transfusão de sangue, de hemoderivados, e, nesse caso, fazendo com que os níveis de hemoglobina capazes de sofrer saturação voltem dentro de um limite normal. Então, o que acontece? A amoxicilina, ela compromete a capacidade da hemoglobina de transportar o gás oxigênio. Outra característica é a possibilidade do que nós chamamos de anemia induzida por medicamentos, mas um tipo de anemia em que a hemólise, ou seja, ruptura da célula responsável pelo transporte de oxigênio, chamada eritrócito, também chamada de hemácia ou glóbulo vermelho. Então, em condições menos frequentes, a
molécula de amoxicilina, ela é capaz de provocar essa condição de hemólise. Vale destacar que o evento é um evento de natureza imune. Então, o que vai ocorrer? As células de defesa vão atacar, entre aspas, de forma inapropriada, os glóbulos vermelhos que tenham entrado em contato com a amoxicilina essa que estará ligada à hemoglobina. Então, devido, vamos lá, à rápida ruptura das células, a liberação da hemoglobina no plasma. Então, o que acontece? Essas hemácias começam a ser eliminadas, porque elas estão sofrendo lise, a hemoglobina começa a ser, então, transformada, o grupamento M da hemoglobina vai, veja bem, o grupamento M da hemoglobina vai ser metabolizado em grupos territoriais de células que fazem a metabolização da molécula de hemoglobina, envolvendo órgãos diversos, mas o fígado, o baço, por exemplo, e leva, portanto, à conversão da hemoglobina em biliverdina, e a biliverdina é convertida em bilirrubina. Então, essa condição de hemólise também vai interferir nos níveis circulantes de bilirrubina. Então, a gente tem, no final da história, uma redução na quantidade de hemoglobina, valores que ficam abaixo de 11, e uma redução na contagem de glóbulos vermelhos, que a gente sabe que condições normais, de 4,5 a 5,5, vêm para valores inferiores a 4,5. A resposta é imune, então vai depender da magnitude do sistema imune de olhar para aquela hemoglobina, olhar para aquele glóbulo vermelho e vê-lo como estranho devido à sua interação com a amoxicilina. É bem interessante isso, porque é uma condição de anemia, e é uma importante anemia por hemólise. Outro dado, tá, que é importante, que é conhecido em outros medicamentos, é o caso da alteração em relação à hemólise, que já falamos, ela é de cunho imunológico, é o reconhecimento errôneo dos glóbulos vermelhos como sendo células atípicas, células estranhas à resposta linfocitária e resposta de fagocitose. Então, células de defesa, em especial células dendríticas, vão começar a ver esses glóbulos vermelhos com amoxicilina como sendo estranho. Então, vai ter até uma resposta de apresentação de antígeno. Então, ele vai fagocitar, vai desmontar e vai apresentar para o sistema de defesa como se fossem glóbulos vermelhos estranhos. Então, em sendo estranhos, as respostas de células T, de células B, vão se tornar expressivas, agravando o quadro de anemia hemolítica. Uma outra descrição que a possibilidade da amoxicilina propiciar é exatamente uma alteração de uma enzima-chave chamada glicose 6-fosfato desidrogenase, é uma enzima importante para a manutenção do metabolismo da estrutura do eritrócito. Na deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase, a capacidade geradora de energia para a manutenção das células vermelhas fica comprometido. E os glóbulos vermelhos entram em colapso e leva um quadro de anemia hemolítica. Então, a gente tem a anemia hemolítica por reconhecimento do sistema de defesa, depois da hemoglobina estar-se ligada à amoxicilina, e também pelo fato da amoxicilina interferir na atividade enzimática da glicose 6-fosfato desidrogenase. Resultado, deflagra um quadro de anemia hemolítica. Então, para entender, veja bem, para se entender o que é essa hemólise, a gente
colocou para vocês um pequeno esquema de caráter didático para verificar o que efetivamente ocorre no glóbulo vermelho, tá? Então, no glóbulo vermelho, e em especial dentro do contexto da inibição dessa enzima glicose 6-fosfato desidrogenase, o que é que nós temos? Nós temos, em primeiro ponto, a molécula de caráter energético que vai manter as células vermelhas vivas, funcionantes. Eu estou usando a palavra viva para ser mais simples possível, mantê-las em condições metabólicas normais. O tempo de existência de um glóbulo vermelho, desde o momento que ele apresenta-se maduro a partir da medula óssea vermelha, é de 120 dias. Então, a porção de metabolismo energético do glóbulo vermelho depende de um fenômeno anaeróbio chamado glicólise, que vem a partir da molécula de glicose. No entanto, a molécula de glicose 6-fosfato, que é um produto dentro do metabolismo do que nós chamamos de via glicolítica, vai sofrer interferência em relação à glicose 6-fosfato desidrogenase. E isso é importante para ter uma ação antioxidante do ambiente, veja bem, uma ação antioxidante do ambiente no interior do glóbulo vermelho. O glóbulo vermelho, ele tem que manter, porque ele está em anaerobiose, ótimo, mas ele tem um ambiente com oxigênio. Claro que o oxigênio que está ligado à hemoglobina, ele fica estático durante o transporte, mas sempre formam-se espécies reativas de oxigênio. Então, essa transformação da glicose 6-fosfato pela glicose 6-fosfato desidrogenase, ou seja, tira o hidrogênio e gera, portanto, uma molécula de glicose 6-fosfogluconato. Essa reação é reversível, ok? Só que o que acontece? Quando retira um hidrogênio a partir da molécula de glicose 6-fosfato, esse hidrogênio é transferido para o NADP, e aí esse NADP vai se tornar NADPH. E quando ele se torna NADPH, ele vai gerar a principal substância que tem ação antioxidante, que é a glutationa SH. É o principal agente antioxidante das células, mantendo, portanto, o equilíbrio entre a condição da hemoglobina na sua forma ligada ao ferro mais 2 e evitando ou reduzindo a formação da methemoglobina, que vai ter o ferro mais 3. Essa forma do ferro mais 3 é uma forma que não é ideal, ela não transporta oxigênio. Então, nós temos que ter, naturalmente, o sistema de proteção. Então, a presença da glicose 6-fosfato desidrogenase, tirando o hidrogênio da molécula de glicose 6-fosfato, transferindo para o NADP e fazendo com que forme-se o chamado NADPH, vai manter o ciclo de conversão da glutationa SH em sua forma que vai ter a ação pró e antioxidante. E isso gera um importante equilíbrio em relação à presença das moléculas de peróxido de hidrogênio, que são metabolizadas pela catalase, e, em resumo, essa parte da reação é importante para evitar que a molécula de hemoglobina se converta na sua forma de methemoglobina, que tem ferro mais 3. Aí você vai me perguntar, se eu tenho uma substância que inibe, veja bem, se eu tenho uma substância que inibe a enzima chamada glicose 6-fosfato desidrogenase, substância essa que vai ser a amoxicilina, todo o sistema de proteção fica comprometido. E as hemácias, ou os eritrócitos, entram em colapso e acabam sofrendo uma condição de hemólise. Então, é importante lembrar que, além da amoxicilina comprometer a hemoglobina diretamente, a
molécula de amoxicilina compromete uma enzima-chave no processo de proteção dos eventos vinculados à presença das espécies reativas de oxigênio, os chamados, outrora, radicais livres, que estão relacionados com a conversão do ferro da hemoglobina, da sua forma ferrosa para férrica e da férrica para ferrosa. Então, protege os glóbulos vermelhos. Se eu atuo no sentido, sendo a molécula de amoxicilina, atuo inibindo a enzima glicose 6-fosfato desidrogenase, essa cascata de proteção, ela fica comprometida. Então, é um componente a mais que propicia o evento da hemólise, e com isso diminui a contagem dos glóbulos vermelhos. O paciente, então, ele vai apresentar, diante dessa condição, sinais e sintomas importantes. Então, durante uma terapêutica em que ocorreu a hemólise induzida pela amoxicilina, o paciente apresenta um status de cansaço, ou seja, ele tem fraqueza, ele tem fadiga, ele tem falta de ar, ele tem palidez, ele apresenta quadro de vertigem ou tontura. Aí, quando se faz a oximetria, tá, e também a gasometria, nota-se que a saturação da hemoglobina fica comprometida. Por quê? Primeiro, a hemoglobina está vinculada à molécula de amoxicilina, então ela não consegue ligar-se ao gás oxigênio. Outro dado importante, quando se faz o chamado hemograma completo, a gente usa a palavra, mas todo hemograma é completo, né? Vamos partir desse princípio. Toda vez que a gente faz o hemograma, a gente vai olhar o eritrograma, o leucograma e o plaquetograma. Então, no contexto do hemograma, é um comprometimento. Outro detalhe, veja que interessante. A medula óssea, diante dessa condição, diante desse fato de que a amoxicilina está comprometendo a capacidade de transporte do gás oxigênio, a medula começa, então, a liberar glóbulos vermelhos imaturos, ou seja, reticulócitos. Então, quando você faz a extensão e faz a análise da lâmina, você vai começar a ver glóbulos vermelhos nucleados. Aí, quando você olha ou observa esses glóbulos vermelhos nucleados, que são os chamados reticulócitos, você percebe que a medula está entrando em exaustão. Ela está procurando simplesmente lançar o que ela tem. Eu sempre gosto de comparar assim, eu olho para o reticulócito e para o eritrócito e faço uma analogia bem simples. Imagine que você tenha uma esquadrilha de pilotos altamente treinados e que vão executar uma tarefa de uma batalha aérea. Só que nessa batalha você começou a perder a maioria dos seus pilotos experientes. Então, a carga de pilotos experientes diminui. Qual é a solução? Perder a batalha aérea ou colocar os seus pilotos menos experientes? Não tem outra opção. Eu vou lançar os meus pilotos menos experientes para tentar, de alguma forma, auxiliar os pilotos experientes nessa batalha aérea. Então, eu olho para um eritrócito maduro como um piloto experiente numa aeronave especializado em combate, que nesse caso, combate, entre aspas, é o transporte de oxigênio, ou eu olho para um piloto pouco experiente, mas que sabe pilotar a aeronave, mas não é um as em relação à sua competência de combate aéreo. Então, é um piloto que vai dar, né, menos, em termos de resultados, do que o piloto experiente. Então, esse piloto jovem que está entrando em combate com pouca experiência chama-se reticulócito. Então, o reticulócito ele é nucleado e ele carrega menos hemoglobina que um eritrócito maduro. Então, o resultado eu tenho moléculas de hemoglobina comprometidas
com amoxicilina não transportando o gás oxigênio. Eu tenho moléculas de amoxicilina atuando como elementos que estimulem o sistema imune. Eu tenho células, eritrócitos, com a glicose 6-fosfato desidrogenase, tendo essa enzima, agora a ação da amoxicilina inibindo-a, e com isso eu começo a encharcar o eritrócito de moléculas de hemoglobina com ferro mais 3. Resultado da equação, eu tenho um comprometimento total da capacidade de transporte. E com isso vem a pergunta: o que é que se faz quando eu tenho um quadro estabelecido de uma condição de comprometimento de hemoglobina e hemólise? Então, em primeiro ponto, o tratamento é interromper a amoxicilina. Segundo, medidas de suporte para garantir a oxigenação, vou usar a oxigenoterapia, e eu vou, se houver comprovadamente alteração da resposta imune, usar corticosteroides potentes para mitigar, para reduzir a resposta imune. Há situações mais expressivas em que a quantidade de glóbulos vermelhos em hemólise é tão alta que o paciente necessita de transfusão de sangue. Então, vejam que uma molécula de amoxicilina, no final da nossa análise, passa, então, a ser uma molécula não tão simples assim. Não é apenas um antibiótico ao acaso. Então, quando a gente pensa na amoxicilina, ela causa anemia, e é uma anemia importante. É uma anemia que interfere na funcionalidade dos glóbulos vermelhos. Ela não tem uma interferência direta na medula, mas ela tem uma interferência na funcionalidade dos glóbulos vermelhos. Então, essa interferência resulta em quadro de anemia. Então, no tocante, vamos assim dizer, aos glóbulos vermelhos, a gente pode elencar ligação da amoxicilina à molécula de hemoglobina, comprometendo a hemoglobina no transporte, a interferência em termos de resposta imune, levando à hemólise, a inibição da atividade da glicose 6-fosfato desidrogenase, levando a um desequilíbrio em relação ao sistema de oxirredução, que é importante para manter a funcionalidade dos glóbulos vermelhos, no que refere-se à conversão da hemoglobina com ferro mais 2 em ferro mais 3, e isso leva, portanto, a uma redução da capacidade de transporte de oxigênio. Então, o paciente, além de ter uma alteração da saturação, ele vai ter também, no final, uma redução da contagem dos glóbulos vermelhos, uma anemia por hemólise. E como é que a gente sabe que a anemia é hemolítica? A gente vai observar células rompidas. Claro que nós temos exames que vão permitir identificar anemia hemolítica. Por exemplo, a dosagem da enzima que é chamada de lactato desidrogenase, ela serve como padrão para hemólise. Então, nós temos 5 isoformas, e uma das isoformas é específica de eritrócitos. Então, quando a gente dosa essas isoformas da lactato desidrogenase, o que a gente vai observar? Aí tem que fazer o perfil eletroforético e fazer a dosagem individualizada. A gente percebe um aumento da lactato na corrente circulatória, exatamente pelo fato de estar ocorrendo hemólise. Além disso, na extensão, que muitos chamam de esfregaço, quando você vai observar a lâmina, você vai encontrar reticulócitos, que é indicativo de hemólise, e vai observar fragmentos de células. Então, a anemia hemolítica estabelecida, ela tem esses marcadores.
presença de reticulócitos, fragmentos de células, redução da contagem de glóbulos vermelhos e também a presença da atividade ou o doseamento da lactato desidrogenase, que é uma enzima chamada LDH, que é um marcador importante de lise celular, tá? Então, dentro da avaliação bioquímica, eu posso solicitar a dosagem de LDH como uma forma de comprovar. É claro que só o resultado do hemograma, só a contagem de hemoglobina, só a presença na extensão de reticulócitos já indica que o evento é um evento de hemólise, ok? Parecido com outros eventos de hemólise, tá? Parecidos com outros eventos de hemólise, mas eu vou observar o evento de hemólise. Outro dado, né? Agora nós vamos colocar a amoxicilina numa avaliação em relação aos leucócitos, os chamados glóbulos brancos. A gente sabe que existe uma quantidade de leucócitos, granulócitos e agranulócitos, e que esse valor, pelo método de análise, vai de 5.000 até 10.000. Ótimo. O que acontece? A amoxicilina, ela tem a capacidade de interferir na funcionalidade da formação, da maturação dos glóbulos brancos em relação agora à medula óssea, levando, portanto, a uma condição de leucopenia, ou seja, deflagra uma resposta imune, desencadeia uma resposta imune que leva a um sequestro desses glóbulos brancos e leva, portanto, à redução. E o impacto fica em relação às células extremamente importantes na defesa, que são os chamados granulócitos, eosinófilos, basófilos e principalmente os neutrófilos. Então, a pergunta é, o impacto qual é? O impacto é sobre os granulócitos, levando, portanto, a leucopenia com a granulocitose. Então, o que acontece? A análise em relação à molécula de amoxicilina mostra-nos que ela afeta a medula, ela tem um impacto sobre a medula, reduzindo, em especial, a produção de neutrófilos, que são células importantes no contexto da fagocitose. Então, o que ocorre? Em pacientes que estejam sendo terapeuticamente expostos à amoxicilina, quando ocorre a condição de agranulocitose, o que eu vou ter? Uma redução da capacidade de defesa fagocitária, que é utilizada para a eliminação de bactérias. Então, a substância de natureza antibacteriana, bactericida, a amoxicilina, que está ali para eliminar as bactérias, acaba eliminando a força-tarefa dos granulócitos neutrófilos no contexto da defesa. Então, o que acontece? O quadro do paciente se agrava, a infecção do paciente se agrava. E a pergunta é, como é que ela faz? Né? Essa é uma particularidade. Como eu tinha mencionado no começo da nossa explanação, a hipótese mais aceita reside na natureza química da molécula de amoxicilina. A amoxicilina, ela é um derivado semissintético da molécula de penicilina, mais precisamente da molécula de benzilpenicilina. Ela foi desenvolvida exatamente para suportar o ambiente ácido gástrico e reduzir o impacto da beta-lactamase que as bactérias têm, em especial bactérias gram-negativas. Então, a presença da amoxicilina na terapêutica tornou-se uma ferramenta importante. Porém, o que acontece? Ela é formada, o anel beta-lactâmico é formado da junção de 2 aminoácidos. Então, ela se torna uma unidade que estimula o sistema de defesa. Curioso, né? Estimula
o sistema imune. E, nesse caso, ela é designada de apteno. O que é que significa? São moléculas que se ligam a proteínas e, ao se ligar às suas proteínas, faz com que essas proteínas chamem, veja bem, chamem o sistema de defesa, como se essas proteínas se tornassem estranhas. Então, o sistema de defesa começa a reconhecer proteínas ligadas à molécula de amoxicilina e, com isso, a molécula de amoxicilina, sendo um epiteno, ativa a resposta imune, desencadeia uma resposta imune. E, como consequência, acaba reconhecendo glóbulos brancos do grupo dos granulócitos, em especial os neutrófilos, como sendo células estranhas. Então, começa um ataque do sistema de defesa contra a própria célula de defesa. Porque nós temos dois grupos de células de defesa. Nós temos a linhagem granulocítica e os agranulócitos. O nosso foco são os granulócitos que saem da medula óssea vermelha. E a célula-alvo desse evento é o neutrófilo, que é uma célula extremamente importante em relação à fagocitose. Então, veja, qual vai ser o resultado em relação ao evento. Olha, veja, a agranulocitose, deflagrada pela presença da chamada amoxicilina, ou induzida pela amoxicilina, embora seja um evento de pouca ocorrência, mas há dois mecanismos que o explicam. Primeiro, uma destruição imunomediada de neutrófilos, provocado pelo reconhecimento da amoxicilina ligada a proteínas que estariam vinculadas aos neutrófilos, fazendo com que essas proteínas passem a ser reconhecidas como estranhas. E, segundo, um efeito direto tóxico em relação às células precursoras dos granulócitos na medula óssea. Por quê? Na medula óssea vermelha, nós temos células da linhagem célula-tronco, que é responsável pela geração de glóbulos vermelhos, é responsável pela geração de granulócitos, que no caso seria o mais importante nesse momento, o neutrófilo, e também na geração de plaquetas, ou trombócitos, que são derivadas de megacariócitos. Então, se ocorre uma alteração, um desequilíbrio, uma resposta de hipersensibilidade no cerne da medula, eu vou ter, portanto, uma redução substancial de neutrófilos, ou seja, promove uma agranulocitose com neutropenia. O que se verifica é que tanto a amoxicilina quanto os produtos da biotransformação dela, que nós, entre aspas, chamamos de metabolismo, podem provocar a ação direta de danificar. Então, nós temos a destruição imunomediada, que já é bem reconhecida. Então, nesse caso, a molécula de amoxicilina acaba atuando como um apteno, ela se liga a proteínas presentes nas células de defesa, em sua superfície, ou até mesmo no interior da célula, mas em especial na superfície, porque a amoxicilina se liga a essas proteínas superficiais, que são, em geral, glicoproteínas, e ao se ligar a essas proteínas na sua forma de glicoproteínas, acabam transformando o glóbulo branco neutrófilo como sendo uma célula estranha ao sistema de defesa, ou seja, anticorpos começam a ser utilizados contra as próprias células. Vamos comparar isso assim. Imagine que você tem um veículo que seja um neutrófilo, ok? E todos os neutrófilos são da mesma marca ou do mesmo fabricante e todos têm a mesma cor. Então, escolha uma marca qualquer de veículo e pintem-nos todos de vermelho. Então, ao olhar de longe ou olhar de perto, eu estou vendo sempre veículos vermelhos da marca X. Então, isso são neutrófilos funcionais, o sistema de defesa não os reconhece como estranho. Imagine agora que eu resolva
passar uma faixa branca na tinta desses veículos. Então, eu faço uma faixa branca. Então, o que acontece? Ele deixou de ser um neutrófilo? Não, ele continua sendo um neutrófilo. Ele continua fazendo fagocitose? Continua fazendo fagocitose. É uma célula granulocítica de defesa? É uma célula granulocítica de defesa. É importante para eliminar infecções bacterianas? É importante para eliminar infecções bacterianas. Porém, ao colocar nele uma faixa branca, eu o coloco como sendo estranho. Então, o sistema de defesa olha para aquela faixa branca e olha para o todo e vai dizer assim, não, essa célula não é minha, essa célula é estranha. E eu chamo o elenco de células de defesa, interleucinas, anticorpos, que são glicoproteínas, que vão atacar esses neutrófilos. Resultado: ao desencadear a destruição dos neutrófilos, vai ocorrer lise, e essa lise se dá, em especial, presença do complemento, ou ainda pela fagocitose. Células importantes fagocitárias começam a fagocitar os próprios neutrófilos. É como se um tubarão branco devorasse outro tubarão da mesma espécie, ou um crocodilo devorasse um crocodilo da mesma espécie. Eu gosto de colocar esse exemplo, porque fica como se fosse um canibalismo, tá? A grosso modo, não é propriamente dito, mas já que os macrófagos são células importantes que começam a reconhecer esses glóbulos vermelhos, perdão, esses glóbulos brancos, esses neutrófilos, como sendo estranhos, então deflagra, portanto, um, entre aspas, canibalismo de células. E a quantidade de neutrófilos vai diminuindo no transcorrer do tempo. Outro efeito importante que é conhecido é efeito direto sobre a medula óssea, gera toxicidade. O mecanismo também é afetar as células jovens, ou seja, da mesma forma que eu tinha no meu exemplo inicial dos glóbulos vermelhos eritrócitos maduros, sendo os pilotos experientes das minhas aeronaves, e os reticulócitos, os pilotos jovens, o que vai acontecer? Na presença da amoxicilina em relação aos neutrófilos, os neutrófilos maduros, prontos para propiciar a defesa, a fagocitose, eles acabam estando comprometidos. Então, começa a aparecer na corrente circulatória neutrófilos jovens, neutrófilos com alteração, inclusive, da própria segmentação nuclear. E a contagem dos neutrófilos maduros, segmentados maduros, começa a cair. Então, o paciente tem uma leucopenia com uma agranulocitose do tipo neutropenia. Então, isso é importante, por quê? Porque o meu sistema de defesa começa, então, a eliminar as células maduras lá fora, embora seja uma reação rara, do tipo idiosincrásica, né? Isso é importante de ser lembrado, é uma reação rara, do tipo idiosincrásica, no qual a gente percebe que tem um efeito tóxico, alguma coisa de nível tóxico está promovendo o comprometimento da medula óssea. Então, afeta tanto os eritrócitos quanto os neutrófilos e também vai afetar as plaquetas. Isso é importante de ser destacado. Então, vejam, ainda no contexto do efeito em relação aos glóbulos brancos, a gente vai perceber que essa redução pode ir de leve a grave. Então, indivíduos em uso de amoxicilina devem ser monitorados quanto a sinais de infecção com resistência. E aí, muitas vezes, a gente observa que o paciente não está respondendo à terapêutica e não olha para o
hemograma não olha para o leucograma. Apenas diz, o antibiótico não está tendo efeito porque a bactéria é resistente. Será que a bactéria é resistente? Ou será que o sistema de defesa está sendo comprometido e, com isso, a bactéria ela está se tornando menos, né, atacada de modo complementar pelas células de defesa? Então, é importante de olhar, sempre que se faz a amoxicilina, em terapêuticas de longo prazo, o hemograma ele tem que ser realizado para o monitoramento em relação à condição que o paciente tem. Então, você vai observar redução de neutrófilos, redução de glóbulos vermelhos, comprometimento da hemoglobina. E, de forma complementar, a trombocitopenia. O pensamento agora vai ser o mesmo. Por quê? Vamos lá. As células vermelhas e os glóbulos granulócitos neutrófilos vêm da linhagem medular. O remanescente de célula, chamado plaqueta ou trombócito, também vem da linhagem medular. Então, o que acontece? Existe a possibilidade da amoxicilina ligar-se às glicoproteínas, como eu já mencionei, presentes na superfície das plaquetas, da superfície plaquetária, levando, portanto, a uma ação de anticorpos contra as células, os remanescentes celulares e até mesmo os megacariócitos em relação à medula. Então, o paciente entra em trombocitopenia. E aí a pergunta é, qual é o risco de uma trombocitopenia? Uma trombocitopenia com uma contagem para menos. Então, se você vai ter de 150 mil a 450 mil, eu começo a ver 70 mil plaquetas, com paciente usando amoxicilina, 80 mil plaquetas. Então, gera um questionamento, qual? Mas esse paciente está com uma infecção bacteriana ou é uma virose do tipo arbovirose que está comprometendo os trombócitos? Que isso acontece. Eu tenho condições de infecções por vírus que levam a uma trombocitopenia. Então, imagine uma situação em que o paciente faz uso da amoxicilina e a amoxicilina induz a lise do remanescente das plaquetas, porque as plaquetas não são células, né? São derivados de megacariócitos, e com isso eu tenho uma trombocitopenia e um risco de ocorrência grave de sangramento. Então, as duas formas, né, de explicar, os dois modelos de explicação são, primeiro, tanto a amoxicilina quanto os seus produtos podem se comportar como aptenos, ligar-se a glicoproteínas presentes na superfície das plaquetas e torná-las, portanto, elementos antigênicos. Ao torná-las elementos antigênicos, vão ser reconhecidas pelo sistema de defesa, pelo sistema imune, e vai ter destruição de plaquetas. Vai ocorrer trombocitopenia. Segundo, né, a ligação de anticorpos através do fármaco, que é também importante. Então, o que acontece? Há anticorpos que se ligam à superfície da plaqueta, mas somente na presença da amoxicilina. Então, ela formaria uma ponte de ligação entre componentes glicoproteicos da superfície das plaquetas com os anticorpos circulantes. Então, as imunoglobulinas vão reconhecer e vão se ligar e vão inativar e destruir as plaquetas. Resultado, há uma destruição massiva de plaquetas, leva uma trombocitopenia, o sistema retículo endotelial também contribui para retirar essas plaquetas que estão recheadas de amoxicilina na sua superfície ou dos metabólitos, e o resultado é o paciente tem trombocitopenia e compromete. E aí a gente tem, em relação à glicose, agora sim, já não é mais um evento medular, não é um evento de hemólise, não é um evento fisiológico, ok? Aqui, no caso,
é dar um falso positivo. Então, eu coloquei apenas para título de ilustração. Vamos lá, vamos buscar a bioquímica, vamos buscar a química orgânica, vamos buscar a parte analítica, que é importante dentro do contexto da análises clínicas. A gente sabe que a gente faz com a fita a glicosúria. E por que acontece glicosúria? Então, vamos lá. Em condições de diabetes. Vamos explicar direitinho, porque é a condição mais importante que a gente tem. Então, o indivíduo é diabético e a glicemia dele está até 180. Até 180 miligramas por decilitro, ou 180 miligramas por cento, as estruturas renais conseguem reabsorver a glicose, devolvendo-a para o sangue. Então, o paciente tem uma glicemia e não tem glicosúria até 180 miligramas por decilitro. Acima de 180 miligramas por decilitro, a capacidade de reabsorção da glicose pelos túbulos renais, pela estrutura dos néfrons, fica comprometida devido ao excesso de glicose. Então, moléculas de glicose começam a ser transferidas e eliminadas através da urina. No teste de fita, glicosúria, teste positivo. Na presença da amoxicilina. A amoxicilina é um antibacteriano eliminado através da exata via urinária, tá? Então, em condições em que o paciente é para ter uma glicemia elevada, mas sem glicosúria, acaba ocorrendo alteração analítica, ou seja, a presença da amoxicilina gera, em concentrações elevadas, uma interferência nos testes em relação à dosagem, seja na glicemia e também, mais expressivamente, na glicosúria. Então, a utilização de reativos como de Benedict e de Phelan, que é usado para dosar açúcar através de reação de oxirredução, a presença da amoxicilina mascara, ou seja, gera uma condição de falso positivo, onde o açúcar não está presente. Quem está sendo lido é a molécula de amoxicilina. Como é uma reação que depende de colorimetria e depende também de reconhecimento por oxirredução, a presença da amoxicilina literalmente faz com que ela seja lida. Então, ela é lida simultaneamente e acaba gerando, portanto, na fita, a falsa ideia, a falsa informação, a fake news de que ali eu tenho glicose e, na realidade, quem eu tenho é a amoxicilina. Então, o que acontece? Para a dosagem em pacientes que estão fazendo o uso de amoxicilina, a utilização de outro método é orientado. Por isso que, quando se faz a coleta para a urina e faz a coleta de sangue para dosagem da glicemia e da glicosúria, o atendente, ele faz uma pergunta: está em uso de alguns medicamentos? Qual medicamento que você está usando? Porque se estiver usando amoxicilina, então o teste que tem que ser usado é aquele que envolve a participação da glicose oxidase, tá? Que é diferente do teste de Phelan e o teste de Benedict, que vai analisar de forma mais simples, é uma reação mais simples de açúcar redutor. Então, o que acontece? Algumas formulações de amoxicilina, em especial as de suspensão líquida, podem conter um certo nível de carboidrato, e esse certo nível de carboidrato pode também alterar a glicemia e também gerar a condição de glicosúria. E outra possibilidade que existe, que é destacada na literatura, que com as sulfas é muito comum de acontecer, a presença de cristais na urina, ou seja,
a ocorrência de cristalúria. Aí você vai me perguntar, isso vai aparecer também na análise na uranálise, na leitura de lâmina, ou seja, na visualização em relação à presença de cristais. Então, nesse caso, são moléculas de amoxicilina que precipitam e formam cristais, conforme vocês estão vendo na imagem, né? A imagem eu coloquei exatamente a leitura de uma lâmina com uma gota de urina, e ali nós temos cristais, presença de cristais, ocorrência de cristalúria pelo uso da amoxicilina. Então, estas são as características importantes quando se fala do uso de amoxicilina em relação à alteração de hemoglobina, alteração da contagem de glóbulos vermelhos, da ocorrência de hemólise, da alteração de granulócitos, em especial neutrófilos, e também a ocorrência de trombocitopenia. E de forma complementar, de forma analítica, interfere na dosagem de glicose na urina, mostrando glicosúria, onde efetivamente não há glicosúria. Então é isso, fica aqui meu muito obrigado, e até um outro momento em que nós iremos avaliando com vocês os efeitos de medicamentos, de fármacos, em relação aos exames laboratoriais. Meu forte abraço e até uma outra oportunidade.